O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Robson, querido irmão no Ministério Diácono Fabrício, querido povo de Deus, a liturgia desse 30º domingo do tempo comum nos chama a todo batizado e a toda batizada, a todo cristão, a continuarmos a caminhar com Jesus. A palavra nos instrui a caminharmos, a não ficarmos na beira do caminho, mas a olharmos para Jesus e reconhecer que Ele é aquele que atende o nosso pedido. Ele é aquele que segura na nossa mão e caminha conosco, nos levando no caminho de santidade, nos levando no caminho da salvação. A história do Evangelho de Marcos que acabamos de ouvir, de um cego de nascença, Bartimeu, que muitos conhecem a história, mas esse cego que teve a coragem, quando ouviu falar que Jesus iria passar pelo aquele lugar onde ele estava, de gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Hoje, Jesus precisa de ouvir a minha voz e a sua voz, que muitas vezes nos calamos por certas situações, por certos motivos e por certas coisas que nos impedem de chamar Jesus de Mestre e Senhor, pedindo a Ele que tenha compaixão e também misericórdia de nós. Muitos vão querer nos calar, como quiseram calar Bartimeu: cala-te, não grite, não fale. Mas o mundo nos ensina a gritar mais alto ainda, a dizer que nós temos um Deus que olha por nós, um Deus que intercede por nós e que pode vencer toda e qualquer cegueira, tanto espiritual como interior, como a cegueira da falta de fé, da falta de amor, da falta de compromisso com Deus e com a própria igreja. Somos chamados, irmãos e irmãs, a dar um salto na fé, a caminharmos novamente com Jesus. Bartimeu, quando gritava mais alto ainda, ouviu que Jesus mandou-lhe chamar. Talvez Jesus já está te chamando há muito tempo e você não consegue ouvir a voz de Deus. Jesus nos chama todos os dias, na nossa oração pessoal, na nossa oração comunitária, nas celebrações eucarísticas. Jesus está presente, mas muitas vezes a cegueira nos impede de enxergar quem é aquele que por nós intercede, quem é aquele que por nós traz a salvação e traz por nós também a paz, o amor e a fraternidade. Aquele que tem coragem, faz como Bartimeu fez, dá um salto na fé e acredita que Jesus é aquele que vem ao seu encontro e traz a certeza da salvação, traz a certeza da cura de uma enfermidade, traz a certeza de que caminhamos juntos como uma comunidade de fé, uma comunidade unida que transforma a vida de muitas outras pessoas no mundo que ainda estão cegas, que não conseguem encontrar Jesus.
e nem mesmo enxergar quem é Jesus. Bartimeu teve a coragem de gritar a Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez nos falta também esta coragem de Bartimeu, de gritarmos para Deus que tenha compaixão da humanidade, que tenha compaixão dos nossos pecados, que venha até mim, que venha a todos aqueles que ainda não enxergam a luz que é Jesus. E o mais interessante desta história, quando Jesus chama Bartimeu, ele lança fora a sua capa e dá um grande salto e vai até Jesus. E Jesus sabia o que ele queria, mas mesmo assim Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Jesus sabe quais são as nossas necessidades, Jesus sabe quais são os nossos pedidos, aquilo que está no nosso coração, que nós guardamos, mas Ele quer ouvir de mim e de você. Por isso Ele perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? E no mesmo instante Ele disse: que eu veja, Senhor, que eu enxergue. E Jesus diz para ele: vai, a tua fé te curou. Então, ser curado, ser liberto, estar na presença de Jesus requer coragem, requer compromisso, requer fidelidade. E ainda mais, seguir Jesus no caminho. Não ficarmos estáticos, parados no caminho, mas dando passos na fé, caminhando com Jesus, trilhando os caminhos da salvação. Bartimeu poderia ficar ali, coberto por sua capa, mas ele teve a coragem de assumir que Jesus era o Senhor e somente Jesus poderia dar a ele a visão. E no final do Evangelho vai dizer que depois de curado, Bartimeu continuou seguindo Jesus pelo caminho. Ele não ficou na sua cidade, mas ele foi caminhando com Jesus. Muitas vezes nós queremos ficar no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso eu posso tudo, eu faço tudo. Mas precisamos reconhecer, irmãos, que caminhando juntos, nós poderemos alcançar algo ainda maior. Caminhando na fé com Jesus, nós alcançaremos a salvação, que é a dádiva de todo cristão, que é alcançar a santidade e o céu. Ser santo não é impossível, não é só para os mais especiais, não, é para todos nós. A santidade nos cabe a reconhecer que em Jesus há um Deus que olha por nós. Então, irmãos, abramos o nosso coração a esta palavra que vem até nós. Abramos o nosso coração a entender que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos sozinhos mesmo na escuridão, mas Jesus está conosco, caminhando conosco, se dando na Eucaristia, alimentando-nos com seu corpo e sangue, nos dando a graça de caminharmos juntos à morada celeste, ao reino celeste, ao reino do céu. Então, se hoje você está parado na fé, estancado, sem nada a fazer, procure algo na sua comunidade, procure algo na sua paróquia, busque experimentar Jesus mais de perto, alcance a graça que está em Jesus através daquele que é caminho, verdade e vida, daquele que nos ensina a caminhar, que nos ensina a dar passos, que nos ensina a olhar com o olhar de Deus e a entender os mistérios da salvação que vem de Deus. Hoje poderíamos dizer, como muitos dizem: eu não tenho um Deus, eu não acredito em Deus. Mas nós dizemos, quando após a homilia professamos a nossa fé e dizemos que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, que cremos no Espírito Santo, que cremos na igreja, até mesmo na Virgem Maria, pois a nossa fé é professada com a certeza de que alcançaremos em Jesus a vitória maior. Bartimeu alcançou a sua vitória, e ele nos ensina através da sua palavra, através da palavra do Evangelho de hoje, a também eu e a você alcançarmos as nossas vitórias. E só alcançamos as nossas vitórias em Jesus, quando estamos com Ele,
quando caminhamos com Ele e como também reconhecemos que somos pecadores e a Ele entregamos os nossos pecados, e a Ele colocamos as nossas misérias e dizemos: tende piedade de mim, Senhor, tende compaixão de mim, para que eu também possa com Ele levantar-me dos meus pecados, dar um salto na fé e caminhar na graça de um Deus que me deu a salvação através da sua cruz. Que Deus, nosso Senhor, e Jesus Cristo possa nos abençoar nesta noite, e que você possa sair dessa igreja hoje com esse compromisso, essa reflexão. Você quer ficar parado à beira do caminho, ou você quer andar com Jesus na sua jornada, no seu trilhar, no seu dia a dia, na sua missão de ser cristão católico? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.